Seja bem-vindo ao canal Papo Neuro com o Dr. Bebeto Moreira de Souza. Não esquece de se inscrever apertando o botão logo abaixo do vídeo e ativar o sininho para que você fique sabendo antes das novidades aqui no nosso canal. Bom, então vamos começar a conversar aqui sobre água. Muito bem, sistema licórico e as hidrocefalias. Vamos lá. Então, nessa imagem anatômica aqui, nesse desenho, a gente observa no plano sagital aqui as cavidades ventriculares, parte do ventrículo lateral, terceiro ventrículo, o aqueduto cerebral, quarto ventrículo, e aqui por fora o espaço subaracnoide. Então, o líquor ele é produzido principalmente aqui nos plexos coroides dos ventrículos laterais, tem plexo coroide aqui também no quarto ventrículo. Então, ele circula através dos forames de Monro para o terceiro ventrículo, daí ao quarto ventrículo, e aí pelos forames de Lustig e Magendie ele ganha o espaço subaracnoide, e ele circula ao redor do parênquima do sistema nervoso central e ele retorna à circulação através dessas granulações aracnoides, que são bolsinhas de líquor, e elas se projetam para dentro dos seios venosos e aí então o líquor volta para a circulação. Muito bom. Esse é um detalhe da formação do líquor e da circulação. No entanto, algumas perguntas durante muito tempo ficaram sem respostas, principalmente essas aqui, e nós vamos juntar isso nessa aula de hoje. Eu lembro a todos aqui que tem uma aula excelente do Márcio sobre hidrocefalias, também lá no canal do Papo Neuro. E essa aula nós vamos falar sobre o mesmo tema, mas com um ponto de vista diferente. Então, uma das coisas interessantes a respeito do sistema licórico é que por muito tempo acreditava-se que apenas o sistema licórico era algo que existia para proteger, de certa forma, o encéfalo. Mas, além disso, outras perguntas estavam sempre sem respostas. Por que somente no encéfalo não há sistema linfático? Se não há linfático, como é que se faz a remoção de lixo metabólico? E será que a função do líquor é somente uma proteção mecânica do sistema nervoso central? Bom, estudar em vivo líquor é muito difícil, é necessário sempre, de alguma maneira, violar a cavidade intracraniana para que pudesse estudar, de alguma forma, o líquor. Sempre que você viola a cavidade intracraniana, a fisiologia normal se altera. Mas, há poucos anos atrás, pesquisadores utilizando determinados radiofármacos e com partículas muito pequenas, com moléculas pequenas, radiomarcadas, misturando-se essas moléculas radiomarcadas ao líquor, eles finalmente conseguiram. Então, marcando moléculas, misturando-se ao líquor, se consegue hoje saber exatamente saber que a função do líquor não é somente dar proteção. A principal função do líquor é fazer a limpeza, servir como um sistema linfático e fazer a limpeza do lixo metabólico das células do sistema nervoso central. Então, esse trabalho aqui, isso tem alguns anos, tem aproximadamente uns 5 anos, esse trabalho aqui, uns 8 anos que foi publicado esse trabalho, ele foi pioneiro e ele demonstra aqui o seguinte, vejam aqui, esse aqui é um animal, uma cobaia, um ratinho ali, esse é o parênquima cerebral e aqui o sistema ventricular e o espaço licórico. Então, só para entender essas figuras aqui, foram feitas infusões dentro do sistema ventricular e infusões nas cisternas, como se tivessem feito uma punção lombar ou uma punção nucal, nos seres humanos, ou uma punção direta no ventrículo.
Observem aqui o seguinte, né? As moléculas foram marcadas com 3 cores, são moléculas radioativas e marcadas com 3 cores diferentes. As menores moléculas são vermelhas, as intermediárias em azul e as maiores moléculas em verde. Então, aqui foi feito primeiro uma infusão ventricular, aqui está a cavidade ventricular, e depois de algum tempo foi feito a difusão desse líquor misturado com essa molécula no parênquima cerebral. Notem aqui que ao redor da cavidade ventricular, aqui também uma outra cavidade, uma extensão da cavidade ventricular, o líquor juntamente, marcado, né, o líquor juntamente com essas moléculas, né, ele se difundia através do parênquima cerebral. Vejam a molécula intermediária em azul, que essa difusão já não é tão extensa e tão mais profunda, né, quanto as moléculas menores. E em verde, notem aqui que há uma difusão aqui no que se refere à delimitação dos espaços perivasculares. Nesse lado aqui à direita, a infusão foi feita nas cisternas. E observem que o parênquima cerebral ao redor, tendo ao redor a cisterna com essas moléculas marcadas em vermelho, o parênquima cerebral todo se impregna deste material radioativo com a injeção feita no espaço licórico. Então, há fluxo licórico tanto do sistema ventricular em direção ao espaço subaracnoide, quanto do espaço subaracnoide em direção ao sistema ventricular. Então, isso aqui demonstra a verdadeira função do líquor, que em fazer a limpeza do lixo metabólico. E essa limpeza do lixo metabólico, ela ocorre preferencialmente à noite. Nós precisamos dormir para que ocorra esse processo de limpeza do lixo metabólico de forma mais eficiente. Eu vou colocar aqui um videozinho do YouTube que mostra isso aqui de forma mais clara. Observe então aqui, essa é uma aula aqui que eu recomendo, né, na Night Life of the Brain. Então observem aqui, o paciente acordado e o paciente dormindo, como a imagem dinâmica da difusão dessa substância radioativa que ocorre ao longo do parênquima cerebral. Notem então a pessoa que está dando a aula ali, ela dá um start e aparece a imagem dinâmica durante o sono, a difusão acentuada desse material radioativo ao longo do parênquima cerebral. Então, esse detalhe é um adendo da anatomia e uma prova de que a importância do líquor é muito maior no que se refere ao funcionamento metabólico do parênquima cerebral do que efetivamente algo decorativo ou algo que esteja ali apenas para que possa proteger o parênquima cerebral. E isso aqui, a partir dessas informações, muitos mitos, né, tiveram que ser reformulados na nossa mente, né? Nós, ao começarmos a estudar neuroanatomia e as doenças, as hidrocefalias, sempre nós entendemos que a chamada transsudação transependimária fosse algo patológico, de que não havia nenhuma forma normal de comunicação do espaço ventricular com o parênquima cerebral e que, no momento de alta pressão no interior dos ventrículos, esse líquor, então, seria bombeado, seria pressionado através do parênquima e isso representasse algo patológico. Então, esse trabalho veio a fazer cair esse mito e a chamada transsudação transependimária, ela existe normalmente, não só a transependimária, quanto também transcisternal. Elas existem e elas são fundamentais para que possa ser feita a remoção de lixo metabólico. Então, gravem essa informação, que vai ser importante para que nós vamos voltar a essa informação aqui quando nós estivermos estudando especificamente a hidrocefalia normobárica. Vamos lá.
Então, observem aqui, ó, nessa imagem aqui, ó, nós vamos ver, nesse vídeo, nós vamos ver uma das formas de processamento do movimento licórico. Durante o ciclo cardíaco, há uma modificação de volume do parênquima cerebral de acordo com a quantidade de sangue que chega no interior deste. Quando há uma sístole, há uma grande quantidade de sangue que se acumula no parênquima, ele aumenta de volume, a calota é fixa e, com isso, há uma tendência de variar o volume, apertar os ventrículos e comprimir as cisternas e, com isso, fazer a circulação do líquor, tanto dos ventrículos em direção até os forames de Luschka, lá embaixo na fossa posterior, quanto também a compressão das cisternas, empurrando o líquor em direção às granulações aracnoides para que o ciclo possa se completar. Então, observe aqui, ó, mais uma vez, essa variação de volume que há no parênquima cerebral. Tá? Nós vamos utilizar essa informação logo adiante, aqui, ó, fazendo-se um corte aqui no plano coronal, essa variação de volume que acontece durante a sístole e a diástole, aqui a cavidade ventricular normal. Muito bem. Fábio, eu não vi nada, não deu para ver nada. O vídeo não deu para ver? Não, nem esse, nem o vídeo anterior, o primeiro que você passou. Agora sim. Agora sim? Agora está vendo? Não, deixei de ver a imagem novamente. Agora? Não? Não. Então não. Eu volto aqui. Espera aí, deixa eu só voltar aqui. E agora? Não aparece nada para mim, fica tudo preto. Não sei se para as outras pessoas. Também não vejo. Bom, beleza pelo feedback aqui, não tem importância, a gente acessa aqui, ó, acessa o vídeo diretamente. Bom, vamos seguindo aqui. Esse vídeo aqui eu não estou encontrando agora aqui, ó. Vamos seguir então, olha só, gente. Então, imaginem aqui, ó, que durante o processo de sístole e diástole, a chegada do volume sanguíneo cerebral aqui seria representada durante a sístole, há um aumento do volume do parênquima que faz com que haja uma compressão sobre os ventrículos laterais e haja uma compressão sobre a cisterna, fazendo com que o líquor circule aqui, ó. Então, há uma pressão sobre os ventrículos e daí o líquor, que é produzido principalmente nos ventrículos laterais, ele seja impulsionado através para o terceiro ventrículo e do terceiro ventrículo para o quarto ventrículo através do aqueduto cerebral. Muito bem. Então, observem aqui essa imagem anatômica no plano sagital. Eu tenho mesencéfalo e aqui essa imagem do terceiro ventrículo, e aqui o aqueduto cerebral e o quarto ventrículo. Aqui embaixo os forames de Luschka e Magendie. Vamos ver se esse vídeo passa aqui, ó. Dá um retorno a alguém aí, ver se o vídeo está passando. Não. Não estão vendo o vídeo? Ok. Não. Agora é possível ver? Sim, agora sim. Certo. Então, o vídeo está passando. Percebam que aqui nessa região aqui do aqueduto cerebral, há uma imagem que fica alternando entre branco e preta.
O vídeo está em looping contínuo. É possível perceberem isso, gente? Dá um feedback aqui, ó. Perfeito. A imagem. Então, quando não há dilatação ventricular, o exame que a gente faz do estudo licórico tem essa dificuldade de ser observada mesmo. Quando há uma dilatação ventricular, vai ficar mais fácil de ver. Então, isso aqui é um exame do paciente com muito pouca ou quase nenhuma dilatação ventricular. No entanto, quando há uma dilatação ventricular, esse fluxo vai ficar mais facilmente observado. Observem aqui. Quando há uma dilatação ventricular, é óbvio, se o trajeto ele tem a mesma largura, com um volume maior de líquor, a velocidade vai obrigatoriamente aumentar aqui. Isso é um princípio de hidrodinâmica. Então, se há uma dilatação ventricular, não importa a causa, um volume maior de líquor, forçado através dos forames de morro para o terceiro ventrículo e do terceiro ventrículo para o quarto ventrículo, no aqueduto cerebral, a velocidade irá aumentar. E quando ocorre a diástole, quando o fluxo sanguíneo esvazia o parênquima cerebral, estou exagerando aqui, há uma tendência desse volume ventricular voltar à sua normalidade, a diminuir a compressão, então ele se reexpande e com isso há a tendência de haver uma reversão do fluxo do quarto para o terceiro ventrículo. Muito bem, então vamos ver isso aqui, ó. Observem aqui, ó, nessa imagem, há uma dilatação ventricular e com isso fica mais fácil de ver esse fluxo licórico através do aqueduto cerebral. Observem, como que borrifando para o interior do quarto ventrículo. Está todo mundo vendo isso aqui? Esse filme está passando direitinho aí, gente? Está passando direito. Beleza, ótimo. Quando o paciente apresenta um volume ventricular maior ainda, observem o que acontece. Então, durante a sístole, há uma propulsão do líquor para o interior do quarto ventrículo e durante a diástole, o líquor reflui do quarto para o terceiro ventrículo. Perfeito isso? Não importa a causa da dilatação ventricular. Isso é basicamente hidrodinâmica. Se tem um volume grande de líquor dentro do ventrículo, na hora que acontece esse fenômeno da sístole e diástole, vai sempre haver este fenômeno aqui, ó. Agora, quando há muito parênquima cerebral, a pressão sobre a cavidade ventricular, a complacência reduzida do parênquima e há uma compressão maior sobre o ventrículo. Então, há uma tendência do líquor que vai passar por um local, por um canal que tem a mesma amplitude, ele vai aumentar a velocidade obrigatoriamente. Uma maior quantidade de líquor para passar pelo mesmo canal, ele obrigatoriamente tem que aumentar a velocidade. Então, esse é um outro dado importante também. Não importa a causa da dilatação ventricular, sempre que a gente for fazer um estudo, obrigatoriamente, alguma velocidade aumentada vai ter. Quanto maior é a complacência, significa menor pressão sobre o ventrículo, menor vai ser a velocidade. Quanto menor a complacência, mais parênquima para espremer o ventrículo, maior vai ser a velocidade. Certo isso, gente? Muito bem. Então, vamos continuar aqui, ó. Essa é uma outra forma de se fazer o estudo licórico, né? Primeiramente, eu tenho as imagens em vídeo, que, como visto, né, eu faço um estudo qualitativo, e esta é uma análise quantitativa do fluxo licórico através do aqueduto cerebral. Então, observe aqui, ó, aqueduto cerebral branquinho, numa imagem axial. Então, se faz uma mensuração da variação de velocidade ao longo do ciclo cardíaco. Esse estudo de fluxo licórico, o que é feito
Se há uma variação do fluxo licórico ao longo do ciclo cardíaco, o que é feito é aquisições sequenciais no mesmo plano sagital ou no mesmo plano, você pode escolher um plano axial, ou em qualquer área. No caso aqui, nós estamos falando especificamente do estudo licórico através do aqueduto cerebral. Ao longo do ciclo cardíaco, quando você acopla ou ECG, ou então você acopla o marcador de batimentos cardíacos, a máquina propõe aquisições em diferentes etapas do ciclo cardíaco e faz com que você estude a variação de velocidade, a variação de fluxo no aqueduto cerebral ou na cisterna, não importa onde você determinar estudar, ao longo do ciclo cardíaco. Então, nesse caso aqui no aqueduto cerebral, essa é a curva de velocidade, que esse é o marco zero neste ponto aqui, ó, observe, neste ponto zero aqui, ó. Deixa eu marcar em lápis aqui, ó. Neste ponto zero, há uma variação de velocidade positiva e negativa de acordo quando ele vai do terceiro para o quarto ventrículo e negativa quando ele retorna do quarto para o terceiro ventrículo. Então, isso pode ser tanto avaliado o fluxo licórico de forma qualitativa, através do vídeo, quanto de forma quantitativa, analisando esse gráfico aqui. Perfeito? Beleza. Então, essa seria uma complementação do estudo anatômico que nós fazemos na ressonância, fazer um estudo funcional. Em tese, você pode estudar qualquer cisterna que vai ter uma variação parecida com essa aqui, mas, na maioria das vezes, o que nos é solicitado é estudar o comportamento do líquor através do aqueduto cerebral. Muito bem. Então, vamos ver agora algumas aplicações clínicas diversas em hidrocefalias de diversas causas, para depois a gente focar um pouquinho mais em hidrocefalia normobárica. Então, de uma maneira geral, para o estudo das aplicações clínicas, eles se baseiam na análise morfológica dos ventrículos, né, e do parênquima cerebral circundante. Então, essa alteração aqui é clássica de um ventrículo dilatado por falta de parênquima. Então, toda vez que o parênquima ele é destruído ou substituído, ou se ele aumenta, isso tem alguma compensação nos espaços líquidos, nos espaços licóricos. Então, nesse caso aqui, ó, por um infarto extenso, né, uma criança com anemia falciforme, há uma perda muito grande de volume e o ventrículo se expande aqui para ocupar espaço, assim como as cisternas aqui também estão muito mais ampliadas. Então, essa é a chamada hidrocefalia ex-vácuo, né? O termo dá a impressão de ter uma pressão negativa ali, mas não há. A perda de parênquima, aquilo ali vai meramente acomodando, né, para ocupar espaço devido à perda de parênquima, no caso ali por conta de infartos extensos. Outras causas aqui de variação no volume ventricular é hiperprodução. Então, aqui, ó, papilomas múltiplos, aqui nesse caso de plexo coroide, também crianças, né? São tumores, carcinoma também de plexo coroide, são tumores produtores de líquor. Então, essa criança apresenta hidrocefalia por um excesso de produção licórica. Usualmente, em média, se produz ao longo do dia 500 ml de líquor, né? Mas nesse caso a produção é muito maior, não dá vazão. Então, os ventrículos dilatam por conta disso. E, na maioria das vezes, as variações do tamanho ventricular ocorrerão por represamento, por obstrução, na maioria das vezes. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, paciente de 24 anos com convulsões e hidrocefalia. Então, além de ter heterotopia, nesta imagem aqui sagital T1 anatômica, eu não percebo a extensão do aqueduto cerebral. Então, há uma estenose congênita do aqueduto cerebral e há uma dilatação ventricular marcante com um afilamento do corpo caloso, principalmente aqui na região posterior. Então, uma lesão congênita levando a uma dilatação ventricular. E o fluxo licórico ele se dá também por transsudação
até ganhar as cisternas, e aí ele vai pelo caminho habitual até as granulações aracnoides. Um outro paciente aqui, ó, uma obstrução dos forames de Monro, e o paciente tem dilatação dos ventrículos laterais, o cisto coloide. Paciente com um tumorzinho aqui, ó, pequenininho no mesencéfalo, causando uma obstrução no aqueduto cerebral, então uma doença adquirida, tem uma dilatação do terceiro ventrículo e uma dilatação também dos ventrículos laterais. Notem aqui os conos temporais bem dilatados. Paciente com síndrome de Down, com outros episódios de meningite, ele estava em vigência de uma meningite e tem uma hidrocefalia aqui, ó. A meningite causa hidrocefalia por diversas razões. Pode ser por obstrução do aqueduto, obstruções dos forames de Monro, é possível também, mas no mais das vezes ocorre nas meningites uma deficiência na absorção. A fibrose na região das granulações aracnoides e o líquor passa a ter uma dificuldade em ser reabsorvido através das granulações aracnoides. Essa é a causa mais frequente de hidrocefalia secundária às meningites, tá? Mas pode ter obstrução em qualquer ponto daquele fluxo licórico. Muito bem, agora a gente vai gastar mais tempo aqui com hidrocefalia normobárica, porque efetivamente tem sido motivos de muita discussão desde a sua descrição lá no final da década de 60, vem sendo polêmica. A aula que eu já sugeri a vocês assistirem, a aula do Márcio, é excelente. De certa forma, a gente está falando sobre a mesma coisa com pontos de vista um pouquinho diversos, são complementares, algumas coisas nós vamos repetir. E na aula do Márcio, o Marquinho, o neurologista, também ele falava da angústia que ele tem de pacientes, eventualmente, com esse diagnóstico suposto, e que esperavam uma definição da imagem para poder indicar melhor quais pacientes poderiam ir à derivação ventricular. Então, nós vamos conversar aqui sobre hidrocefalia normobárica. Não sei se a gente vai conseguir responder tudo o que se espera disso. Então, para situar isso aqui historicamente, né, vou dar uma floreada meio hollywoodiana. O Hakim era um residente, o colombiano, era um residente da enfermaria do Adams. E essa começou por acaso, essa descoberta desta doença. Então, um paciente demenciado, lá acamado, num belo dia, ele se levantou, foi andar, isso eu estou inventando aqui, dando uma floreada, mas a história tem esse fundo de verdade. Então, e o que foi feito diferente para esse paciente era apenas ter sido feita uma punção lombar, por uma outra razão qualquer, para fazer diagnóstico. E aí, então, passado alguns dias, esse paciente que estava acamado há muito tempo voltou a piorar e voltou a ficar acamado, e uma nova punção lombar ele levanta de novo. Então, levantou-se a lebre aí para uma possível entidade de que melhoraria com o esvaziamento licórico temporário. Muito bem. O Hakim passou o resto da vida dele estudando hidrocefalia, inclusive existem materiais, devices para drenagem ventricular, que é chamada válvula de Hakim. O Adam já estava mais velho nessa época aqui. O fato é o seguinte, que essa doença foi descrita no final da década de 60 e depois, ao longo de todos os Estados Unidos e possivelmente no mundo inteiro, o pessoal desandou a botar válvula em paciente idoso que tinha ventrículos um pouco maiores do que o habitual. E, obviamente, o resultado foi muito decepcionante. A imensa maioria dos pacientes não melhorava. Então, os pacientes tinham sintomas, eram demenciados e colocavam válvulas e não apresentavam melhora nenhuma. Tanto que, na década de 70, muitos autores publicaram artigos dizendo que essa doença não existia, que isso era uma invenção. Então, isso já começou polêmico lá desde o início aqui, não é só de agora. Tá? Então, a grande pergunta, e a pergunta de milhões de dólares aí é: o que pode predizer se o paciente vai se beneficiar ou não com a derivação?
Essa síndrome, então, o paciente tem o clássico é uma tríade de demência, ataxia e alteração esfincteriana, mas ele pode ter apenas um desses sintomas. Aí é que começa também a ter um problema de diagnóstico. Porque, da mesma maneira que nós vimos na aula passada, é muito complicado quando a gente tem uma doença degenerativa no nosso espectro possível de diagnóstico, quando o principal diagnóstico diferencial é o idoso normal. Então, se o paciente tem uma alteração cognitiva e ele é um idoso, a pergunta no paciente é uma alteração cognitiva leve, se aquilo ali é próprio da idade ou se é por causa dos ventrículos deles que estão um pouquinho mais dilatados. Muito bem. Então, aqui, essa é a busca aí do cálice, né? Do Holy Graal, né? Então, nós vamos aqui fazer essa busca dessa resposta, né? Em busca do Holy Graal, né? Inicialmente, fazendo um apanhado, quais são as alterações descritas nos pacientes, né? Alterações da ressonância nos pacientes que têm hidrocefalia normobárica. Então, para contextualizar aqui, os pacientes com hidrocefalia normobárica são aqueles pacientes que comprovadamente se beneficiam da derivação. Então, pacientes que têm a tríade ou um ou dois sintomas mais característicos da síndrome, fazem a derivação e efetivamente melhoram. Esses pacientes têm um diagnóstico firmado de hidrocefalia normobárica. Então, a dilatação ventricular desproporcionalmente maior do que o grau de atrofia, esse é um dado fundamental. Alterações na substância branca periventricular e profunda, presença de flow void no aqueduto, significa que tem um aumento de velocidade no aqueduto, que nós acabamos de ver o seguinte: toda vez que tiver ventrículos dilatados, vai ter um aumento de velocidade, porque uma grande quantidade de líquor para passar pelo mesmo canal, obrigatoriamente tem que aumentar a velocidade. Então, esse flow void vai existir não só na hidrocefalia normobárica, mas em outras circunstâncias também. E a hiperpulsabilidade ou aumento de velocidade acentuado, aumento da velocidade de fluxo no aqueduto. Isso aqui já é uma zona nebulosa. Se eu estou falando que toda vez que tiver um volume ventricular um pouco maior, a velocidade vai estar aumentada, então isso já gera uma zona nebulosa nisso aqui. Nós vamos ver isso adiante. Então, um aumento da velocidade acentuado, tudo isso é descrito nos pacientes com hidrocefalia normobárica. É exclusivo isso aqui da hidrocefalia normobárica? Não. Esse é o primeiro dado. Bom, o fundamental, então, primeira coisa é definir se aqueles ventrículos que você acha que estão dilatados, ele é maior realmente do que o esperado para a idade. É fundamental contextualizar isso na idade. Não adianta só observar a imagem e não contextualizar aquilo na idade. Então, volto àquele slide lá da semana passada, onde a gente tem aqui um atlas com vários volumes de ventrículo, e eu tenho aqui um trabalho populacional onde eu posso fazer a correlação entre a idade do paciente e o ventrículo máximo esperado ali. No caso ali seria um percentil de 95%. Tá? Muito bem. Então, observe aqui no detalhe o que acontece, né, nesses pacientes aqui. Quando há na diástole, que é um refluxo do quarto ventrículo para o terceiro ventrículo e do terceiro ventrículo para os ventrículos laterais, toda vez que há uma dilatação ventricular, então o sistema ventricular ele começa a trabalhar com um volume cada vez maior, porque há sempre refluxo. Visualizem esse sistema ventricular como se fosse, por exemplo, as veias das pernas, quando as válvulas venosas entram em insuficiência. Toda vez que eu caminho ou que a musculatura comprime as veias, o sangue sobe, mas pela deficiência das válvulas ele volta. E com isso, aquele sistema venoso vai trabalhando com cada vez uma quantidade maior de sangue e com o tempo ele vai se dilatando.
Então, esse fenômeno de fluxo e refluxo para os ventrículos laterais, por si só, é capaz de aumentar o volume ventricular. Muito bem, isso já dá uma ideia para a gente da gênese da hidrocefalia normobárica. Acredita-se, a maioria dos autores acredita que há um aumento natural dos ventrículos de forma congênita e, com o tempo, isso vai piorando, tá? Vai cada vez aumentando mais, justamente por conta desse fluxo e refluxo, esse aumento progressivo do volume de líquor em que o sistema ventricular trabalha. Então, com isso, a tendência natural desses ventrículos é aumentarem, por conta desse refluxo, formando os ventrículos, esse aspecto aqui, ó. O parênquima cerebral, ele se mantém com o volume preservado, mas o que aumenta é meramente o volume dos ventrículos. Então, ele acaba assumindo essa forma aqui, ó. Então, ele tende a comprimir, o ventrículo dilatado tende a comprimir o parênquima. Então, com isso, a imagem que nós vamos ter na ressonância magnética é de sulcos mais apagados nessa região superior e a formação de um ângulo agudo aqui, ó, esse ângulo aqui caloso, um ângulo agudo entre as paredes dos ventrículos laterais. Muito bem. Em contrapartida, quando há uma perda de volume do parênquima cerebral, esses ventrículos vão dilatando para acomodar espaço. Então, começa a haver um processo de atrofia cerebral, os sulcos vão se pronunciando, o parênquima vai murchando da periferia para o centro e também do centro para a periferia, e com isso, os ventrículos eles vão se acomodando e assumindo um aspecto um pouco mais complacente por todo o parênquima. E a forma com que, então, os ventrículos dilatados, por conta da ausência de parênquima ou da perda de parênquima, ele vai assumir uma forma diferente. Então, esse dado aqui, ó, explica para a gente a manutenção dos sulcos corticais bem ampliados na convexidade e o ângulo bem aberto aqui, ó, um ângulo bem aberto, um ângulo calosal bem aberto. Muito bem. Então, são duas formas de dilatação ventricular, por gênese diferente. Um é porque ele trabalha sobre sobrecarga de volume, e isso vai fazendo com que ele gradualmente tenda a aumentar o volume, e o outro surge meramente para ocupar espaço. Muito bem. Então, essas são as formas aqui, ó. Aqui, nesse caso, o aspecto descrito da hidrocefalia normobárica, e aqui seria o aspecto descrito da hidrocefalia ex-vácuo. Então, essa escala DASH aqui, ó, ela identifica basicamente esses detalhes anatômicos. Essas linhas brancas que estão aqui, ó, demarcadas, limitando as paredes dos ventrículos, e aqui as margens lateral, são as linhas que servem para calcular esse índice de Evans, tá? Esta linha, este valor dividido por este valor é o índice de Evans. Então, esse índice de Evans menor que 3, ele tem essa pontuação aqui. Foi feita essa escala DASH justamente para que eu possa quantificar em números, através de vários critérios, e eu consiga perceber essa diferença. Esta hidrocefalia, ela tem como gênese um aumento primário gradativo do volume dos ventrículos, ou esta hidrocefalia, ela tem por gênese uma perda de parênquima cerebral e o aumento do ventrículo é meramente para ocupar espaço, é algo secundário. Então, essa escala avalia aqui, ó, dilatação ventricular pelo índice de Evans, as cisternas silvianas dilatadas, os sulcos da convexidade aqui, ó, se eles estão mais apagados na hidrocefalia normobárica e superampliados na hidrocefalia ex-vácuo. Persistem essas dilatações focais de sulcos por toda o parênquima cerebral, e esse ângulo caloso aqui, ó, se ele é mais amplo ou se ele é mais estreitinho aqui, ó. Quanto maior essa pontuação, mais você caracteriza
esses aspectos aqui desta hidrocefalia normobárica aqui, ó, os ventrículos assumindo esta forma aqui, ó, tá? Muito bem. Então, isso aqui é o dado anatômico que a gente pode extrair no exame. Eu posso tanto mencionar isto aqui, quanto eu posso quantificar através dessa escala 10. O Bebeto costuma sempre pontuar algumas situações que muitas das vezes os radiologistas falam para os próprios radiologistas, que tem escalas que a gente usa que só o radiologista usa. Então, o curioso é que na aula lá do Márcio, assim, ó, o Marquinho, que trabalha com isso, ele acompanha pacientes, tem um interesse grande nisso, ele, na verdade, não dava muita bola para essa escala 10 aqui, não. Tá? Na verdade, o que ele gostaria de saber é isso, se a dilatação ventricular tem mais o aspecto para a hidrocefalia normobárica ou se para a hidrocefalia ex-vácuo. Tá? Então, a dilatação ventricular aqui, ó, então, pacientes com dilatação ventricular ex-vácuo, com alteração cognitiva, um outro paciente já com um ângulo um pouquinho mais agudo aqui, ó. Então, elas são diferentes. Aqui, alteração na substância branca. Esse paciente tem uma dilatação ventricular e a substância branca, as alterações são muito pontuais. Nesse caso, já é um pouco mais expressiva. E aqui, bem mais expressiva. O problema da alteração da substância branca é que ela não é exclusiva também da hidrocefalia normobárica. Tanto os pacientes no processo de envelhecimento normal podem parecer com alterações na substância branca, quanto, principalmente nos pacientes que têm hipertensão e diabetes, eles podem evoluir com uma alteração marcante da substância branca. Então, esse dado de alteração na substância branca que é descrito na hidrocefalia normobárica se confunde também com outras situações. Tá? Presença de flow void no aqueduto. Aumentou a velocidade, é aquela história lá. O aqueduto cerebral, aqui é o T2, o líquido branquinho aqui nos ventrículos, ele deveria estar branco aqui no aqueduto cerebral, só que está preto. Tem um pontinho preto aqui que é o flow void. Se tem flow void é porque tem um aumento de velocidade ali. Tá? E aqui, ó, as imagens que nós já vimos, acredito que vocês não estejam vendo esse filme aqui. Ó. Dá só um feedback aí, gente, se o filme está aparecendo para vocês. Do meio está. Está aparecendo para vocês? O do meio. E agora o lateral. Isso, o outro. Então, muito bem. Então, essa é a visualização aqui, ó, em forma dinâmica, agora aqui o do meio, o pequeno aumento, e aqui o grande aumento, do que seria, de certa forma, o flow void, obtido aqui por contraste de fase. Então, aqui ó, nós vamos ver o seguinte, ó, nós vamos estudar sob um ponto de vista diferente. Né? Esse cara aqui, o William Bradley, ele é um camarada, ele é um neuroradiologista que ele é extremamente interessado nisso e ele tem várias publicações ao longo dos anos na carreira dele em hidrocefalia normobárica, é um estudioso nisso. Né? Na história dele, ele há pouco tempo, num dos RCNA, ele foi o apresentador daquela gincana lá. Né? Então, o William Bradley, ele era físico e fez medicina, e aí, então, obviamente, ele caiu na radiologia, né, por adorar a tecnologia. E ele é um estudioso de hidrocefalia normobárica. Então, esse cara realmente, ele busca lá essa grande... É um Indiana Jones nessa busca aí do Holy Graal, né? Então, ele vai ser o nosso cara aí. Nós vamos tentar entender ao longo da mudança, ao longo do tempo, de opinião que tem um super estudioso nessa área, as dificuldades que representa essa doença. Então, esse primeiro artigo lá de 87 aqui descreve essas alterações anatômicas que nós vamos ver aqui com relação a alterações na substância branca da hidrocefalia normobárica. Os primeiros relatos disso aqui. Muito bem, aí entra lá o William Bradley com um artigo em 2001, ele falando o seguinte, a dúvida dele era, se tem alteração na substância branca nos pacientes com hidrocefalia normobárica, quem veio primeiro?
é o ventrículo dilatado, como a gente achava no passado ali, que ventrículo dilatado obrigatoriamente tinha transsudação transependimária. Era o ventrículo dilatado que levava a uma alteração na substância branca, ou, ao contrário, era por alguma razão, havia uma alteração na substância branca, alteração primária, e com isso, aquela alteração, aquela degeneração na substância branca fazia com que fazia com que o ventrículo iria gradualmente dilatando. Muito bem. Isso aqui, ó, é esse detalhe, isso lá em 2001. Aí, em 2006, ele descreve a ideia, né, ele e outros autores, a ideia de que os pacientes que desenvolvem na velhice a hidrocefalia normobárica são pacientes que já têm uma anormalidade congênita no sistema licórico, seja no tamanho dos ventrículos, seja no tamanho das cisternas, dos espaços licóricos subaracnoide, principalmente no tamanho dos ventrículos. A gente vê de vez em quando aí pacientes que tenham ventrículos, pacientes assintomáticos e ventrículo grande. Jovens, por exemplo. Então, ele descreve essa teoria aqui, ó, de que pacientes que tenham uma alteração, ele tem uma predisposição a desenvolver no futuro, né? Durante a vida inteira fica compensado essa variação anatômica e os mecanismos de hidrodinâmica são compensados pela vida inteira, e quando chega lá na fase mais tardia, isso descompensa e surgem os sintomas. Muito bem. E aí, em 2015, diante daquelas alterações, aquela fisiologia do sistema linfático descrita, ele faz um novo artigo, um novo editorial, em que ele contextualiza. Então, dizendo que esses pacientes que já têm uma alteração anatômica que predispõe a um acúmulo anormal de líquido, ele, durante a vida inteira, ele permanece com esse sistema linfático fluindo de forma compensada, mas lá na frente, a sobrecarga de líquido através do parênquima pode levar, então, ao surgimento, à sobrecarga desse sistema linfático, à sobrecarga no escoamento desse líquor através do parênquima, fazendo com que, então, surjam essas alterações. Então, esse foi o editorial, a mudança de pontos de vista no que, para explicar a alteração da substância branca nos pacientes com hidrocefalia normobárica. Muito bem. Aumento dos espaços licóricos. Então, esse paciente, esse artigo aqui do Bradley falando exatamente disso, né, dos espaços licóricos, sendo a predisposição, não é um paciente que é normal a vida inteira e ele, por alguma razão, ele vai desenvolver a hidrocefalia normobárica. Esse paciente já trabalha com uma sobrecarga, ele é assintomático a vida inteira e lá na frente ele vai descompensar isso. Então, novamente, esse artigo aqui, descrevendo a doença em 2 pontos. Inicialmente, ela é compensada, mas existe uma alteração anatômica que a gente vai considerar como variação, e ela lá na frente vai predispor ao surgimento da hidrocefalia normobárica. Tá? E ele, no final, ele faz essa mesma essa avaliação para a substância branca e também para o volume craniano. Então, a conclusão dele nesse artigo aqui de 2015, que esses pacientes com hidrocefalia normobárica têm maior volume intracraniano que os normais. E é possível que esse aumento já seja desde a infância, tá? Considerado como diagnóstico, às vezes são crianças. Tem um microfone aberto aí, gente, por favor. Fecha o microfone aqui, ó. Alguém está com o microfone aberto aí, fecha o microfone, por favor, que está atrapalhando. Tá? Então, a hidrocefalia externa, devido à deficiência na absorção, e aí predomina o escoamento licórico linfático. Com a idade avançada, ele passa também a ter deficiência nesse escoamento licórico linfático.
Vejam bem, gente, isso tudo é uma teoria, uma proposição. Não se sabe se isso é verdade. Tá? Presença de flow void no aqueduto. Então, aqui, ó, nesse artigo aqui do próprio Bradley, ele descreve aqui essa alteração de imagem, que é a presença do flow void. Até então, é meramente um dado físico aqui. Ó. Em 91, ele descreve que esse flow void pode ser quantificado. Eu estou vendo o flow void aqui no aqueduto, mas quando a velocidade é muito alta, esse flow void ele se manifesta no terceiro ventrículo ou no quarto ventrículo, e ele propôs uma classificação em 4 graus de acordo com a extensão desse flow void. Tá? E os pacientes que tinham flow void muito extenso eram aqueles que se beneficiavam. Então, nesse artigo de 91, ele descreve exatamente isso aqui, ó, que os pacientes que tinham flow void, obviamente, isso representa uma alteração de velocidade. Quanto maior a velocidade, maior vai ser o flow void. Quanto maior o fluxo e refluxo, mais extenso vai ser o flow void do terceiro até o quarto ventrículo. E isso era um indicador de pacientes que foram bem-sucedidos com a derivação. O detalhe é que isso foi um artigo retrospectivo, ele avaliou retrospectivamente os pacientes. Muito bem. Aqui, ó, em 2008, ele faz uma revisão exatamente deste flow void. E ele faz uma meia-culpa dizendo o seguinte, que esse tipo de alteração na imagem, ele é extremamente variável. Os aparelhos mostram isso de forma diversa. Se você variar determinados parâmetros físicos na sua sequência, a extensão desse flow void vai ser diferente. Então, isso não era um parâmetro confiável, porque ele não era reprodutível, né? Então, esse é um dado neste artigo aqui de 2008. E aqui, ó, em 2015, ele faz nessa revisão, ele avalia disso e ele minimiza mais ainda esse dado do flow void. Ele diz que é algo esperado. Toda vez que você tiver um aumento de velocidade do líquor no aqueduto cerebral, vai ter que ter o flow void. Eventualmente, os pacientes, até com hidrocefalia ex-vácuo, vai apresentar o flow void, porque trabalha com ventrículo maior. A complacência é maior no parênquima cerebral, mas o volume ventricular também pode ser bem maior. Muito bem. Então é isso, a conclusão é isso, que esse dado físico aqui, ele é natural, é um princípio de hidrodinâmica. Se você trabalha com um ventrículo maior, o aqueduto cerebral, ele tem o mesmo diâmetro, né? Um canal com o mesmo diâmetro, obrigatoriamente a velocidade vai ter que ser maior. E o aumento da velocidade diretamente. Então, nesse artigo aqui de 86, o Bradley não está aqui, mas esses autores descrevem essa técnica de análise de fluxo licórico por contraste de fase. Então, eles pegam o paciente, fazem aquisições ao longo do ciclo cardíaco, né? E aí eles pegam em diferentes fases do ciclo cardíaco, eles fazem essa aquisição e percebem que há uma variação na fase, e com isso surge essa imagem dinâmica sequencial aqui através do aqueduto ou da cisterna, seja lá o que você esteja estudando. Então, em 86 é a descrição dessa técnica aqui. Ó. Então, em 92, olha lá, entra o Bradley aqui, e aí ó, ele descreve isso aqui, ó, e ele passa a quantificar a velocidade do líquor ao longo do aqueduto cerebral. Ele, em 96, ele faz uma relação entre esta velocidade e os pacientes com hidrocefalia normobárica. Então, ele, em 96, descreve um preditor de pacientes que vão melhorar com a derivação, ou seja, diagnosticar corretamente os pacientes com hidrocefalia normobárica. E, na época, ele colocou um valor de 20, né, de 20
20 milímetros por segundo, para que a partir acima dessa velocidade foram os pacientes que se beneficiaram com a derivação. Esse valor 20 aí ficou no imaginário aí do mundo aqui, né? Durante bastante tempo. Em 2008, ele revê o que ele havia dito. Neste artigo aqui, ele faz uma meia-culpa e ele diz que esta velocidade é extremamente variável. Há uma diferença grande entre equipamentos. O mesmo paciente, você fazendo o exame no mesmo equipamento, é capaz de achar valores de velocidade diferentes. E ainda, tem um outro artigo que não é do Bradley, que pegou pacientes que, em tese, né, com essa tríade clínica, né, com o diagnóstico, mas que não quiseram fazer a derivação. E foram acompanhados ao longo do tempo e percebeu-se que havia uma variação de velocidade, né, quantificada nos diversos exames que esses pacientes faziam ao longo do tempo. Esse dado foi, inclusive, utilizado até para alguns neurocirurgiões que diziam o seguinte: então está aí, é provável que haja uma janela terapêutica para esses pacientes, que você, a partir do momento, se você não operou, eles passam a não melhorar mais. Enfim, continua essa discussão aqui. E em 2015, ele ratifica, né, essa impressão de que esta avaliação na variação de velocidade, ela é sujeito a inúmeros fatores físicos, variações de equipamento, etc. e tal. E ele conclui aqui que você, no seu serviço, deve estudar pacientes normais, avaliar a velocidade e passar a valorizar naqueles casos em um paciente aumenta pelo menos 4 vezes o valor da velocidade. Tá? No mínimo o dobro, mas o ideal seria 4 vezes. É provável que esses pacientes sejam realmente os candidatos ideais à derivação. Muito bem. Então, em conclusões aqui, não há nenhum critério isolado na RM que possa afirmar quem será responsivo à derivação. Cuidado com índice e valores arbitrários, porque há variabilidade entre equipamentos e métodos de análise. E as alterações, quando são relevantes, elas são fáceis de serem percebidas. Então, as variações, os aumentos de velocidade, eles são fáceis de serem percebidos, né? Tanto no exame qualitativo quanto no quantitativo. Tá? De uma maneira geral, até o TAP test, que é você fazer uma prova, né, terapêutica, você esvazia o líquor. Tem pacientes que melhoram no esvaziamento licórico, fazem a derivação e depois não melhoram. Então, até esse que é talvez o mais fidedigno, inclusive que remonta lá às origens, tudo começou com o TAP test. Primeiro foi por acaso e agora ele é indutivo, né? Ele é evocativo. Esse TAP test talvez seja ainda a melhor ferramenta. A ressonância ela é útil para dar algumas informações adicionais ou para excluir pacientes, né? Sobretudo nisso, pacientes que tenham claramente uma hidrocefalia ex-vácuo ou, ainda, o mais importante, inúmeros pacientes que são idosos normais, com declínio cognitivo e que têm ressonâncias normais, que têm volume ventricular adequado para a idade e que fica se esforçando, às vezes, para achar esse diagnóstico de hidrocefalia normobárica. Tá? Ok, então, gente, então essa é a primeira aula que é essa. Eu gostaria de abrir aqui para alguém, se alguém quiser fazer algum comentário ou pergunta. Tá? Bebeto, alguma coisa aí para acrescentar? Há muitos anos eu percebi que no aparelho Philips, a sequência em gradiente, no plano sagital, te dá uma noção muito boa do fluxo licórico. Então, eu sempre usei isso. Eu trabalhava muito com o aparelho Philips, então eu olhava aquele negócio, eu não media nada. Eu olhava aquilo quando tem hiperfluxo. Era o flow void. E agora tem essas sequências volumétricas, T2, que também são
excelentes, né? Você vê o fluxo pretão ali, isso é uma coisa que chama atenção. Mas você falou, qualquer hidrocefalia, a questão do volume maior tem que ser deslocado. Então, vai Exatamente. dar aumento do volume licórico. E a velha clínica, né? Tem que comparar, ver se, o sujeito se a clínica está de acordo. Porque aquele negócio de radiologista, né? O cara sai dando diagnóstico sem saber se a clínica está compatível. Né? Há pouco tempo teve um caso que veio como para pesquisar Parkinson e tinha um aspecto típico da cefaleia de pressão normal. E perguntamos para o Marquinhos, ele se confunde mesmo. Então, a gente tem que ir devagar. Muito bem, gente. Alguma pergunta aí, gente? Alguém gostaria de algum detalhe que ficou não bem claro, que a gente pode repetir, voltar lá na aula, alguma coisa? Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Bom, gente, já passou das 19, essa outra aula de metástases é um pouco grande mesmo, então como nós temos vários encontros aqui semanais, é melhor a gente continuar na próxima aula. Ficou um pouquinho maior do que eu imaginava essa aqui, então nós vamos ficar por aqui para não cansar todo mundo, tá, gente? Uma boa noite a todos aí, tá? Doutor, alô. Diga. Pode falar, Felipe. Quando que é a próxima aula? Quarta-feira, sempre quarta-feira esse horário, 18 horas. Toda quarta, tá. 18 horas, tá? O ID do Zoom é o mesmo, não muda. É o mesmo, é sempre o mesmo, tá? Show, valeu. Valeu? Alguém mais, gente, gostaria de alguma pergunta, alguma coisa aí? Não? Então, ok, gente. Muito obrigado a todos aí, um grande abraço, se cuidem, boa noite a todos. Boa noite, Fábio.